E aí é entender o que importa para o cliente, porque essa pessoa desse apartamento antigo, ela vai ter um imóvel muito interessante, mas o condomínio vai ter uma academia, por exemplo, um salão de Uhum, festa. Isso não vai ter, uhum. infelizmente. Você tem que escolher uma coisa ou outra. O que que te agrada mais? Perfeito. Vamos, a gente está no crédito inteligente, então aqui as pessoas gostam muito de saber de valores. Vamos dar um exemplo de valores, das vantagens em relação, por exemplo, a fazer um retrofit de apartamento versus comprar um apartamento novo. Qual as principais diferenças e vantagens entre um e outro que você, especialista desse segmento, analisa? Eu recebi aqui, por exemplo, a Thalita Gandra e o Richard Trevisan, dois corretores especialistas em venda de imóveis novos, imóveis na planta. É, a gente estava batendo um papo aqui antes no bastidor, onde você estava me falando que das vantagens, obviamente, de se comprar na planta, principalmente em relação ao crédito, porém das grandes vantagens que se existe em comprar um imóvel antigo e fazer a reforma geral dele. Quem está nessa dúvida tem que olhar por onde? Tá. Quando você está falando de um imóvel na planta, tem um ponto importante, tempo. Porque Tempo. às vezes você vai comprar e vai demorar 2, 3 anos para ficar pronto. Esse é um ponto importante. A vantagem no crédito é que você consegue dividir nesses valores direto com a construtora. Isso acaba facilitando por questão financeira. Mas quando a gente está falando de uma pessoa que já quer mudar, já quer fazer algo mais rápido, para ter as chaves, por exemplo, talvez um imóvel antigo vai conseguir facilitar ela. Tem boas localizações, na grande maioria das vezes. Então, locais legais dentro de um bairro já estão ocupados por prédios, não por casas. Então, não tem como derrubar um prédio para construir um prédio novo. Então, você consegue ter localizações muito boas. E, normalmente, o valor dos apartamentos já é mais reduzido. Porque é um apartamento que está sem reforma. Reforma de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. Mas são imóveis maiores São também, né? imóveis maiores. Então, às vezes, com o mesmo valor, você compra um apartamento de 150 e um novo de 100, por exemplo. Então, essa questão de metragem também é importante. Mas é importante dizer que não só a compra é onde tem o investimento financeiro. Tem que pensar lá na frente. Quando um imóvel novo, você está falando de reformar apenas troca de um piso, pintura de parede, móveis, iluminação, marcenaria, tudo novo, claro, mas na parte de um apartamento antigo é tudo isso mais a infraestrutura. Então, às vezes, uma reforma é um pouco mais cara. Não somente por questão de mão de obra, mas também por questão de material. Vai ter que comprar o fio, vai ter que comprar uma viga metálica, dependendo se for uma casa. É geral. É geral, reforma inteira. Então, tem até alguns casos de apartamentos assim que nós fazemos, sei lá, tem um cliente em andamento agora, 150 metros quadrados. Ele fez uma compra de um apartamento bem antigo, muito bem localizado no Campo Belo, e tem 3 suítes. 150 metros quadrados. 150. Apartamento top. Top. Sabe quanto que ele pagou? Não sei quanto ele pagou. Mas eu vou chutar na casa de uns 2 ou 3 milhões, uns 150 metros quadrados. Para quem não sabe, o Campo Belo é um bairro próximo ao bairro de Moema, que é onde está localizado o shopping do Ibirapuera. É uma Isso. região nobre de São Paulo, que está próximo ao bairro mais valioso de São Paulo, que é a Vila Nova Conceição. Então, o Campo Belo, por exemplo, o Parque Ibirapuera, que é um ponto dos mais apreciados por todos os paulistanos, do Parque Ibirapuera ao Campo Belo deve dar algo em torno de 3, 4 quilômetros. Isso. Se você sair de bicicleta do Campo Belo em direção ao Parque do Ibirapuera, você deve gastar 10 minutos sem pressa de bicicleta. E de carro também, 10 minutos sem pressa nenhuma. E aí, 150 metros quadrados, Isso. 3 suítes, Três que suítes. não se encontra Não hoje se nem encontra. assim, o empreendimento de imóvel novo. Olha só a Siri querendo falar no podcast. O empreendimento novo de 150 metros quadrados dentro da cidade de São Paulo hoje, ele é AA. É, Ele não é nem o A, é. é o AA. E aí? E aí, você não paga 2 milhões, 3 milhões, um AA Não, novo de 150. nossa, nós estamos falando de, sei lá, de imóvel de 10 milhões, tranquilamente, pô, É, não dependendo da é? localização. Vila Nova Digo aí Conceição, pelo menos uns 5, 8, não, mas uns 8 milhões, 7 milhões mais ou menos, dependendo da exato. localização. Eu fui num decorado esses dias no Campo Belo, que tinha 200 metros quadrados, e tava num valor de 8 milhões, dependendo da posição e altura, né? Então vamos imaginar que esse cliente pagou
4 milhões. Não, é que. Eu acho que ele não pagou tudo isso no antigo. Sério? Não, eu acho que, porque como é um apartamento antigo, ele deve ter pago no máximo 2 milhões. No Não, máximo. não é Tenho possível. certeza. Que Porque é um isso? apartamento antigo. Pensa que ele tem que fazer uma reforma inteira. A cozinha era horrível, a sala era horrível, os banheiros eram horríveis. Então, quando você entra num apartamento desse, você fica até desesperado, quem não entende. Fala, meu Deus, como é que eu vou resolver isso aqui tudo? Então, ele foi e me falou, Dani, olha, são 3 dormitórios, eu quero fazer um investimento legal, eu sei que vou ter que fazer uma reforma estrutural, em questão de elétrica e hidráulica, e eu quero focar nos ambientes principais. Então, 2 quartos que vão ser de pouco uso, junto com seus banheiros, que são suítes. Eu não vou mexer agora, vou fazer uma reforma muito simples, pintura e trocar uma luminária e acabou. Já o resto do apartamento eu quero fazer um investimento legal. Então eu quero minha sala, apesar de ser um apartamento antigo, que fique com cara de apartamento novo. Então, Em muitos prédios antigos, em alguns deles, que nem esse exemplo, é possível derrubar a parede? alguns sim. Nesse caso, sim. Então, como que a gente faz? Eu peço sempre para o condomínio, para o cliente pedir para o condomínio, a planta estrutural do apartamento. Às vezes é um desafio, porque apartamento antigo nem sempre tem, as pessoas não cuidam muito dessa documentação. Então, até se você for comprar apartamento novo, fica a dica. Guarda essa documentação, que ela daqui Exato. 50 anos vai ser muito importante. Então, analisamos essa parte estrutural, onde tem pilar, onde não tem pilar, entendemos onde são as paredes que são passíveis de demolição. E até perguntar para o condomínio se é possível fazer uma integração, que lá tinha uma varandinha pequena, nós integramos também. Nessas paredes que se derrubam, elas são reforçadas, às vezes, com vigas de ferro de alguma forma, ou não? Simplesmente derruba e acabou. Não tem necessidade. Não tem. Porque quando nós estamos falando de um prédio que o sistema estrutural dele é com pilares e vigas, isso é a estrutura do apartamento. Todas as paredes, elas são apenas de vedação. Agora, se é um apartamento estrutural, aí o jogo é outro. Normalmente, quase todas as paredes são estruturais, então você não pode fazer nenhuma demolição. Isso é uma coisa muito importante, porque eu vejo muitos apartamentos aí num plano médio, que de uma média de 60 metros quadrados, as pessoas vão fazer o investimento da vida, sonhando em ter uma cozinha integrada, quebrar às vezes o segundo quarto, e elas São ficam. proibidas Não porque a pode. planta não permite. Exatamente. Então essa parte estrutural é muito importante. Desde o começo entender quais são os seus sonhos e o que o prédio permite você fazer. Nesse caso do antigo, foi possível. Então lá eles tinham 3 salas, imagina, né?